Listo, profe, ya empezamos a grabar el encuentro. Perfecto, profe David Santiago, muchas gracias. Entonces, bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes. Es un gusto, pues, nuevamente tenerlos aquí presentes. Agradecemos su puntualidad. Hoy, pues, estamos dando inicio a la segunda sesión de nuestro noveno seminario virtual de estadística, ¿cierto? Que es organizado, pues, por la Red de Estadística y Probabilidad perteneciente, pues, a la SBTI, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología y Ingeniería, en nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La propuesta que le tenemos, o sea, que tenemos preparada para el día de hoy es un podcast en vivo, ¿cierto? Básicamente es un conversatorio para hablar de algunos tópicos de lo que es la estadística, ¿sí? Dentro de la ciencia de datos, particularmente, nosotros tenemos preparados, pues, preparado a hablar de algunos tópicos en particular y obviamente hacerlo de forma interactiva. Entonces, pues, para todos los asistentes está abierto el chat. Pueden levantar la manito para hacer preguntas cuando lo consideren, pues, pertinente, y nosotros vamos abriendo, pues, los espacios para eh, pues atenderlos. ¿Está bien? La charla como tal está enfocada pues en lo que es la ciencia de datos, el machine learning, la inteligencia artificial, tal vez hablar de lo que es el ciclo de vida de etapas de un proyecto en cuanto a la ciencia de datos, análisis descriptivo o el análisis descriptivo de los datos, tipos de aprendizaje y pues tal vez algunas herramientas más usadas en el área de la ciencia de datos. Hoy tenemos pues un invitado muy especial, ¿sí? Él es Evans Vinicius, él es brasilero, eh, trabaja ya desde hace unos varios años después en la ciencia de datos eh, y su formación, ¿cierto? Él es matemático, es doctor en matemáticas, es magíster en matemáticas y también magíster en bioestadística. Entonces, él pues nos va a hablar desde, obviamente, de todos estos tópicos que ya les he mencionado, ¿cierto? De su experiencia, obviamente en la parte aplicada, en la parte práctica, ¿cierto? Que es en lo que nos quedamos muchas veces cortos en el aula. Entonces, la idea pues es aprovechar al máximo este espacio que tenemos el día de hoy. Entonces, pues Evans, te debo decirte pues que bienvenido, ¿cierto? Realmente es un grande honor tenerte aquí presente, eh, compartiendo pues para que tú nos puedas compartir tu experiencia como tal. Eh, como ya les mencioné, tienen el chat abierto, ¿cierto? Para sus preguntas. Evans, entonces, no sé si tú deseas decir algunas palabras antes de iniciar o quieres que te haga algunas preguntas relacionadas a la ciencia de datos de una vez. Tú me É, dices. eu gostaria de começar agradecendo o convite. Estou muito feliz de estar aqui e muito feliz de estar conversando com você, John, meu grande amigo. Faz muitos anos que somos amigos. Então, fico muito feliz aqui de tentar compartilhar um pouco da minha vivência e fiquem à vontade para fazer perguntas e interagir conosco. Perfecto, Evans. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, básicamente él dice que está muy feliz de estar aquí compartiendo con nosotros esta experiencia y pues que espera tener una interacción pues fuerte, cierto, agradable con todos ustedes también. Entonces, estamos atentos. Eh, Evans, entonces entrando en materia, ¿cierto? En el contenido de lo que tenemos preparado para el día de hoy, en cuanto a la ciencia de datos, ¿cierto? Yo te pregunto, tú que ya trabajas, bueno, ¿deseas que te pregunte en portugués o te voy a preguntar en portugués mejor, ¿cierto? Para Ok. que entiendas el contexto de la pregunta. Sí, vos sé que ya trabaja en una empresa o sea, que aplica a ciencia de datos en diversos sectores. ¿Cómo vos explica o que a ciencia de datos, tipo para una persona que no conoce la área, ¿cierto? Porque la ciencia de datos en muchas empresas, ¿cierto? Pagan a empresas especializadas en análisis de datos para hacerse sus estudios, ¿cierto? Entonces, como tal, la empresa especialista que hace los análisis de dos dados, después precisan explicar esa información tipo a los clientes, ¿cierto? Muchas veces aquí las personas no tienen ese conocimiento profundo do, do que corresponde a estatística, na matemática, certo? Modelos e demais coisas. Você como explicaria, tipo, para uma pessoa que não tem conhecimento específico desta área?
Perfeito. Você vai traduzir a pergunta em espanhol ou posso responder? Pode responder no português e Tá. eu posso falar de forma geral para eles. Eu vou compartilhar uns slides aqui apenas para dar um Parece, embasamento enquanto eu falo, né? tá Então, bom. falando rapidamente aqui, né? Eu trabalho na Indicium, né? A Indicium é uma empresa de origem brasileira, mas que foi investida por um fundo americano, Estados Unidos. Então, eles investiram 40 milhões de dólares na empresa, para a empresa expandir para lá. E, mais recentemente, a empresa se fundiu com uma empresa da Inglaterra. Então, a Indicium tem sede no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, e a gente trabalha oferecendo soluções em dados globalmente. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, né, o que é a ciência de dados, né? É, a ciência de dados, ela é uma interseção de três grandes áreas, né? Então, nós temos matemática e estatística, ciência da computação e alguma área de negócio, né? Nessa área pode ser área financeira, área biológica. Então, quando a gente junta o conhecimento de matemática para encontrar padrão nos dados, a gente aplica isso de maneira computacional e aplica numa área de negócio, a gente então está fazendo ciência de dados. Uhum. Beleza. Quer traduzir? Sí, sí. Bueno, Vinicio nos está explicando de forma general lo que es la ciencia de datos, ¿cierto? Entonces aquí vemos que la ciencia de datos básicamente es la intersección de varias áreas de conocimiento que nosotros tenemos en nuestro contexto educativo, ¿cierto? Entonces vemos que ahí está la intersección, o sea, la ciencia de datos no es nada fácil, sí, voy a dar un comentario aquí personal. Vemos que la intersección necesita mucho conocimiento, ¿cierto? Entonces ser un científico de datos pues es un poco complicado. Eh, bueno, gracias Evans por esa aclaración. Yo creo que queda claro, recuerde nuevamente, aparte de las preguntas que están haciendo relacionados a la plantilla de la tarea, ¿no? Ok, las preguntas que vamos a atender, bueno, nos vamos a enfocar básicamente en las preguntas que correspondan más a la temática de la charla del día de hoy, ¿cierto? El seminario, bueno, el seminario va a ir, yo creo que alrededor, va a estar finalizando alrededor de las 5 de la tarde, ¿ok? Evans, bueno, continuando entonces, yo te pregunto, desde tu experiencia en Indicium, ¿cierto? Que es la empresa donde tú trabajas, que ya llevas un tiempo allí trabajando, eh, ¿qué tipo de proyectos crecen más o cuáles son los datos el tipo de datos que más analizan ahí? ¿Sí? ¿Tú me entiendes lo que te estoy preguntando en español? Sim, sim. Listo, gracias. Ah, nós temos projetos em diversas áreas, tá? Então, a área financeira é uma área que é muito comum ter projetos para criar um score de crédito, né? Criar um algoritmo que vai, com base nas características de cada pessoa, dizer se devemos ou não conceder crédito, qual que é o limite ótimo de crédito que devemos conceder para cada um, para que a pessoa não fique inadimplente, tá? Ah, Sí, continúa, e- continúa. Eu acho que eu consigo resumir ok. para eles agora um pouquinho melhor. Nós temos diversos. Qualquer empresa que tenha marketing pode usar ciência de dados para criar campanhas de marketing específicas para cada indivíduo e conseguir direcionar de forma ótima essas campanhas para então acabar convertendo, né, essa campanha em uma venda. Então, basicamente, qualquer empresa é, pode ter essa aplicação. Nós podemos aplicar ciência de dados nas áreas de medicina, de biologia, por exemplo, empresas do ramo de farmácia que querem trabalhar com criar inteligência artificial ou o auxílio da inteligência artificial para conseguir fazer testes, encontrar novos medicamentos de maneira mais rápida. Basicamente, qualquer problema onde você possa fazer uma otimização, você pode estar empregando de alguma maneira ciência de dados.
Ok, Evans, muito obrigado pela tua resposta. Bom, basicamente, bom, eu acho que a mayoría entendió, ¿cierto? O que él está, lo que tú nos estás explicando. Entonces, porque estás hablando de una forma general, ¿cierto? Básicamente los datos que trabajan ahí pues son muy variados, van desde, obviamente, análisis de encuestas, ¿cierto? Aplicación en salud y demás. Ayer particularmente tuvimos una charla y lo que nos hablaban era básicamente análisis de datos muy enfocados pues a la parte agrícola. Entonces, lo que tú nos mencionas hoy es que tu empresa básicamente, o sea, tiene una transversalidad, analizan todo tipo de datos, ¿cierto? Parece una cosa pues bastante amplia y eso nos sorprende bastante. Yo pensaba, obviamente, que también tu empresa tal vez se enfocaba en un tipo particular de datos, pero no, es muy, muy general, ¿verdad? Eso es Sim, lo que estamos viendo. é Ok. bastante geral, porque Ujú. a mesma técnica que você às vezes aplica para criar um score de crédito para uma instituição financeira é uma técnica muito similar, ou às vezes a mesma técnica que você vai aplicar em um contexto, como você falou, do agronegócio. Só que você vai Cierto. estar aplicando a mesma regra, a mesma matemática, a mesma algoritmo computacional em dados diferentes. Então a interpretação é diferente. Mas por conta das técnicas serem as mesmas, você consegue ter essa generalidade de aplicação nas mais diversas áreas. Correcto. Ok, me sorprende bastante. O sea que los modelos tienen una misma base matemática y tiene pues una diversidad de aplicaciones. Perfecto. Muchas gracias por tus aclaraciones. Eh, Ahora yo te quiero preguntar, bueno, hace unos años, bueno, yo particularmente tengo, bueno, y varios de los profes que me acompañan tienen formación en matemáticas con énfasis en estadística. Ese fue mi pregrado, mi graduación. Entonces, cuando yo estudié o cuando estudiamos nosotros particularmente, la estadística era muy diferente a lo que se conoce hoy. Realmente la inteligencia artificial, bueno, yo creo que el avance en la tecnología le ha dado un impulso muy, muy grande a la estadística, ¿cierto? Desde Sim. tu perspectiva, ¿cierto? Desde lo que tú haces hoy en día, que es una parte muy aplicada, ¿tú cómo consideras de, de que existe ese equilibrio, ¿no? Entre la estadística clásica y la estadística de hoy en día, pues con esas nuevas herramientas de Machine Learning, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué nos puedes decir hoy Perfeito. que existe esa diferencia? Gracias. Eu não vejo como duas coisas distintas. Às vezes uma é uma continuação da outra, ou às vezes as duas podem ser usadas em paralelo num projeto. Uma não elimina a outra, né? Então, por exemplo, no começo de um projeto, quando nós vamos começar analisando os dados, é muito comum que o dado esteja bagunçado, né? Então, nós temos ali que entender o comportamento dos dados, e nisso a gente usa muito o que você chamou de estatística clássica, medidas de posição, medidas de dispersão, distribuições de probabilidade, tudo isso é utilizado para limpar os dados. Com os dados prontos, a gente pode então utilizar estatística clássica para criar algum modelo estatístico ou algum modelo de aprendizado de máquina. Então, elas não se excluem, elas são complementares. Está bien, gracias por tu explicación, Evans. Bueno, creo que esa figura que colocas ahí está muy apropiada para lo que nos has dicho. Listo, hay algoritmos, hay matemáticas y básicamente el Machine Learning es una mezcla de los dos. Listo, Exato. gracias. Ujú. Gracias, tienes toda la razón. Gracias por esa explicación. Y bueno, yo les pregunto a nuestros participantes, ¿cierto? ¿Es necesario que yo haga tal vez alguna traducción más específica de lo que Evans nos está hablando? ¿Cierto? Si les queda alguna duda, algún concepto, alguna parte que deseen aclarar, pues nos preguntan en el chat. Está bien, yo creo que vamos a continuar de esta forma. Yo le voy a preguntar a él en español. Ya he observado que él me entiende, obviamente, lo que le estoy preguntando. Y él, obviamente, también está hablando, pues, de forma lenta y está explicando muy claro, ¿cierto? Perfecto. Muchas gracias por esa aclaración en el chat. ¿De qué se trata? No entiendo. Mañana estamos hablando de ciencia de datos. ¿Se entiende lo que dice el expositor? Muchas gracias.
Ah, bueno, Evans, mira, por aquí ya tenemos algunas preguntas en el chat. Muchas gracias, Sergio. Nos preguntan, ¿cuál ha sido el mayor desafío al aplicar modelos probabilísticos bueno, con datos ruidosos o incompletos, especialmente cuando se busca o se busca mantener un equilibrio entre la interpretabilidad del modelo y su precisión predictiva? ¿Tú entiendes, Perfeito. me entiendes todo lo que hablé en español? Sim, sim, entendo. Listo, perfecto, gracias. É, isso realmente é um desafio, né? Se nós pegarmos há cerca de 20, 30 anos atrás, e nós fôssemos trabalhar num problema desse tipo para uma empresa, nós teríamos um problema, que seria uma quantidade pequena de dados. Com uma quantidade pequena de dados, a gente não tem o luxo de perder muita informação. Mas hoje em dia, com o avanço da tecnologia e o Big Data, né, a quantidade muito grande de dados, nós temos às vezes bilhões, milhões de linhas numa tabela para analisar. Isso facilita um pouco escolher algumas técnicas que tornem mais fácil a limpeza dos dados sem comprometer a interpretabilidade. Mm, Perfecto, muchas gracias por esa aclaración, Evans. Recuerden, muchachos, bueno, estimados participantes, pueden preguntar más cosas, ¿cierto? Relacionados pues a las temáticas que estamos trabajando. Estamos atentos aquí para aprovechar los conocimientos de Evans, principalmente pues en la parte aplicada a la cual él está. Entonces, bueno, yo continuando. Eh, bueno, Sergio nos hace otra pregunta, aprovechemos que están activos. Dice así, ¿qué estrategias considera más efectivas? Perdón, para detectar y corregir sesgos estadísticos en conjuntos de datos utilizados para entrenar modelos, especialmente en contextos de predicción de series temporales con alta volatilidad, donde se quiere aplicar técnicas probabilísticas robustas? Esa pregunta está bastante técnica, ¿sí? No sé Sim. si Ah, tú qué nos puedes no, decir al respecto. no contexto de séries temporais, Ujú. existem algumas técnicas que nós podemos utilizar para limpar os ruídos ali. Quando a série apresenta muita volatilidade, nós temos que ter um cuidado maior. Então, para, por exemplo, destacar que uma observação é uma anomalia e tirar dos dados, né? Quanto mais volatilidade, maior é a probabilidade de tirarmos uma amostra legítima. Então, o ideal seria que, em alguns contextos de negócio, nós tivéssemos regras bem definidas do que os especialistas entendem como sendo dados, dados que são anomalias, dados incorretos e dados que são legítimos, para conseguir limpar os dados de acordo com alguma regra que seja validada e entendida por algum humano. Quando isso não é possível, existem alguns algoritmos que automaticamente tentam fazer isso. Mas daí nós temos que confiar nos algoritmos e entender como o algoritmo foi construído matematicamente para não aplicar a técnica errada e chegar lá na frente com um resultado que não faz sentido. Certo, Evans. Muito obrigado pela tua resposta. Ahora yo voy a preguntarte algo así de forma personal. En cuanto al análisis de datos que tú desempeñas o que tú haces en la empresa, junto con el equipo de compañeros con el que trabajas, ¿qué tan necesario, cierto, es entender las matemáticas de esos algoritmos que tú dices que se están aplicando? O sea, yo entiendo, cierto, desde mi perspectiva que básicamente aquellas empresas que hacen o trabajan haciendo análisis de datos tienen un equipo, ¿cierto? Y tienen Isso. obviamente especialistas en distintas áreas, porque ahora tú nos mostrabas un diagrama de Venn donde la ciencia de datos realmente es un área bastante compleja porque es la intersección de muchas áreas. Entonces, básicamente, para hacer ciencia de datos necesitamos un equipo y necesitamos especialistas de todas estas áreas que Sim. en proporción, o sea, un especialista en matemáticas que sepa realmente lo que tiene o sea, los modelos, las matemáticas que tienen los modelos atrás, es muy necesaria o tú cómo nos la explicas desde tu Ah, experiencia.
A área de ciência de dados é uma área muito diversa, né? Então, há cerca de 10 anos atrás, quando o tema cientista de dados ficou muito popular, não existiam cursos que preparavam especificamente para se trabalhar com isso. Então, pessoas das mais diversas áreas migraram para a ciência de dados. Então, nós temos biólogos, médicos, cozinheiros, fotógrafos, matemáticos, temos todas as pessoas que migraram para essa área, o que Eso. torna uma área muito rica, né? Essa colaboração, essa diversidade traz uma riqueza muito grande. E como essa área, como você mesmo falou, né, é uma área muito grande que é a interseção de três grandes áreas. Por conta disso, as equipes em geral são muito diversificadas. Você tem, em geral, alguns especialistas em estatística, alguns especialistas mais em computação, alguns outros especialistas mais no domínio de negócio, alguns especialistas em ramos específicos da ciência de dados. Então, por exemplo, algumas empresas podem ter cientistas de dados, especialistas para trabalhar com dados georreferenciados. Podem-se Ujú. ter outros cientistas de dados para trabalhar com inteligência artificial generativa. Outros podem trabalhar mais com a parte de IoT. E, enfim, você pode ter uma equipe muito disciplinar e nem todo mundo precisa saber estatística a fundo. Mas com certeza, saber isso a fundo vai te dar uma vantagem, porque sempre vai ter espaço para alguém assim em alguma empresa. Correcto, muchas gracias. Bueno, esa pregunta era muy personal. Te agradezco, realmente me das una idea general y bueno, muy bien explicado. En el chat ya tenemos bastantes preguntas. Yo creo que, bueno, te las voy a leer una a una, ¿cierto? Hay preguntas muy interesantes. Entonces, bueno, en español, te las voy a leer en español y si hay alguna necesidad de alguna aclaración, ¿cierto? En cuanto a la traducción, me dices, por favor, Evans. Entonces, la primera nos la hace David Lisandro, ¿cierto? Él nos dice, ¿cuántas gráficas necesito para entrenar una IA? ¿Y qué datos necesito para que sea una IA de propósito general? Sí, bueno, son preguntas pues bastante generales. Desde tu experiencia, ¿qué nos puedes decir, Evans? Ah, geralmente, quando nós queremos treinar uma inteligência artificial, né, uma rede neural, né, mais especificamente falando, nós queremos ter a maior quantidade possível de dados. Ah, inteligência artificial generativa, como essas que são muito populares hoje em dia, foram treinadas praticamente na internet inteira durante vários meses em supercomputadores. Então, a quantidade de dados é uma quantidade muito massiva. Quanto mais geral, mais dados dos mais diversos casos você tem que apresentar no treinamento. Então, isso torna uma complexidade, porque você tem um alto custo computacional, uma alta demora para que esse treinamento seja terminado. O ideal, né, nas empresas é que você tenha uma inteligência artificial para um propósito específico. Então, você pega dados para um propósito específico e assim você consegue uma inteligência artificial que é super especialista em uma parte e ela faz aquilo muito bem. Ujú. Perfecto, Evans. Muchas gracias por tu respuesta. Eh, Te leo otra pregunta. Yo creo que, bueno, están variando, no estamos siguiendo un tópico como tal, pero están muy interesantes las preguntas. Ahora Johan nos hizo otra pregunta que dice lo siguiente, Evans. Dice así, ¿qué diferencia existe entre el aprendizaje supervisado y el no supervisado, ¿cierto? En Machine Learning. Creo que bueno, tú me entendiste, ¿no? Es Sim, supervisionado y no supervisionado. sim. Correcto. Listo. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Ah, eu vou pular alguns slides aqui para pegar esta imagem, né? Aqui nessa imagem, nós temos uma tabela, e nessa tabela nós temos a primeira coluna, que é uma coluna de identificação, ela não traz nenhuma informação. Daí nós temos uma coluna Y, X1, X2 e X3. Nesse caso, nós queremos usar X1, X2 e X3 para prever o Y. Quando nós temos essa coluna Y e nós apresentamos isso para o modelo durante o treinamento, nós temos o aprendizado supervisionado, porque nós estamos dando para o modelo a entrada e a saída.
No aprendizado não supervisionado, essa coluna Y, ela não existe. Eu só tenho a entrada x1, x2 e x3, e o modelo vai me dar uma saída que, em geral, eu não tenho como saber se ela está correta. Eu tenho que analisar aquilo para ver se aquilo faz sentido. Correcto, vale. Ok, muchas gracias, Evans. Eh, Todo, bueno, en forma general, bueno, yo creo que si tienen, bueno, estimados asistentes, si tienen alguna duda adicional, ¿cierto? Si desea que Evans nos colabore o nos dé más orientación en bueno, en cuanto a profundidad de alguna respuesta, pues yo voy a intentar estar atento en el chat, ¿está bien? Por ahora voy a seguir con otra pregunta que nos hace Karen Jimena. Ella, no, ella está interesada en cuanto en qué herramientas, o sea, bueno, y ella pregunta en portugués que es interesante, dice, ¿cuál tipo de limpieza es más eficaz para los dados y ferramentas, ¿cierto? Bueno, entonces ella está interesada en saber en cuanto a bueno, no sé, tú ya lo mencionaste en una respuesta anterior, ¿cierto? Tú hablaste tal vez que en la limpieza se usaban algoritmos, ¿cierto? Algunos algoritmos. Yo creo, y también ella está interesada tal vez en qué herramientas se usan como tal, no sé si algún software, no sé si qué herramientas usan para la limpieza de datos como tal, ¿sí? Entonces, Evans, Sim. coméntanos, por favor. Ok. Gracias. Então, falando um pouco sobre ferramentas aqui, né? Nessa imagem nós temos algumas das mais conhecidas, né? Então, primeiramente, né? é, no mercado de trabalho, linguagem Python, tá? Linguagem Python é a mais utilizada e lá nós temos algumas bibliotecas, né? Alguns conjuntos, né? De algoritmos que estão prontos para nós. Então, nós temos Pandas e NumPy, que são duas bibliotecas muito utilizadas para manipulação de dados, Matplotlib para fazer gráficos, o sklearn para treinar algoritmos de aprendizado de máquina e o PyTorch, que pode ser muito utilizado para rede neural. Tá? Essas aqui são as mais conhecidas, mas na prática o universo de ferramentas é absolutamente gigantesco. E a ferramenta em si que você vai estar utilizando vai depender muito da empresa onde você trabalha e do problema em si. Então, Ujú. por exemplo, a empresa que eu trabalho é uma consultoria. E cada empresa para a qual nós prestamos serviços trabalha com uma nuvem diferente, com ferramentas diferentes. Então, nós estamos sempre mudando a ferramenta que nós estamos utilizando ali. Mas, basicamente, dentro do Python, tem essas bibliotecas que são bastante conhecidas. E a técnica em si que nós vamos usar depende muito de cada caso. Para alguns casos, por exemplo, se você vai preencher dados faltantes, a média pode ser uma boa opção. Para outros casos, tem que ser uma mediana. Para outros casos, nós vamos precisar fazer uma interpolação ou criar uma regressão para preencher aquilo ali. Então, é o contexto de negócio, geralmente, quem vai indicar quais são as técnicas mais interessantes que a gente pode utilizar em cada área. Porque por exemplo, em algumas áreas você tem legislação, como na área financeira, onde você Ujú. tem que ter uma explicabilidade. Então, nesse contexto, os algoritmos que são muito caixa preta não é uma boa escolha. Então, é sempre o contexto de negócio que vai estar guiando ali qual técnica é mais apropriada. Correcto, Evans, muchas gracias. Bueno, nos das, bueno, respuestas muy, muy generales. Realmente, o por lo menos desde mi perspectiva, yo quedo cada día más sorprendido con la ciencia de datos. Realmente parece una, o sea, a veces, bueno, o sea, la ciencia de datos se ha popularizado tanto en nuestro lenguaje justamente por su aplicabilidad, ¿cierto? En todas las áreas, no solamente, bueno, del conocimiento, por decirlo así, y también las, bueno, aplicadas. Y entonces mucha gente habla de ciencia de datos desde una parte específica, ¿cierto? Pero vemos las respuestas que nos están dando son muy interesantes porque son respuestas muy generales, ¿sí? O sea, desde lo que es la ciencia de datos, ¿sí? Como tal, desde sus bases matemáticas, desde sus bases algorítmicas,
de los algoritmos y cómo tienen distinta aplicabilidad, ¿cierto?, en los distintos sectores. Realmente muy interesante esa parte y esa perspectiva que nos compartes. Muchas gracias. Evans, te hago otra pregunta de otro participante en el chat. La pregunta es la siguiente. Dice, ¿cómo puede la ciencia de datos mejorar la ciencia en sistemas de producción o logística en tiempo real? ¿Tú qué nos puedes Ah, decir al respecto? Gracias. perfeito, perfeito. Ah, a ciência de dados tem um componente de otimização. Então, se você tem uma cadeia logística e você quer otimizar as quantidades que devem ir para cada unidade, minimizando custos, maximizando algum outro componente, como a disponibilidade do material, você tem ali na ciência de dados oportunidade de aplicar a otimização. E a gente também tem que pensar que a ciência de dados, hoje em dia, ela está muito famosa, mas ela acabou englobando muitas coisas que se utilizavam antes desse termo. Então, por exemplo, pesquisa operacional, que era muito utilizado. Hoje em dia, você englobou isso dentro de ciência de dados. Análises estatísticas, análise de otimização. Então, existe espaço para você fazer isso. Por exemplo, aqui na tela, nós temos essa biblioteca PyMC3. Essa biblioteca você pode gerar ali cadeias de Monte Carlo, fazer uma série de otimizações, e com base nessas simulações, você então identificar, né, quais são os pontos da sua rede que você está otimizando. E essa rede pode ser, inclusive, uma rede logística. Tá? Então, você tem, por exemplo, análise de grafos, também pode ser aplicado. Então, você tem uma série de técnicas de otimização que, quando aplicados no contexto de dados logísticos, te permitem otimizar todo esse cenário. E você tem, inclusive, livros hoje em dia, cursos focados nessas áreas. Perfecto. Gracias, Evans, por tu respuesta. Nuevamente, estimados participantes, si tienen dudas en algún aspecto particular, pueden nuevamente preguntar en el chat. Yo voy a intentar seguir, obviamente, sus preguntas. ¿Está bien? Si se me pasa una, por favor, entonces les encargo que por favor la coloquen otra vez ahí. Les agradezco eso porque pues siempre hay bastantes mensajes que están compartiendo y no logro acompañarlas todas. ¿Está bien? Rigoberto Evans, Rigoberto nos hace otra pregunta y nos dice lo siguiente. Dice, ¿qué tipo de métodos estadísticos se aplican en la ciencia de datos? Bueno, tú ya nos has hablado un poquito, ¿cierto? Yo creo que se están como intersectando eh, algunos temas y obviamente las respuestas que nos has dado, Uhum. pero de forma general, nuevamente, recopilando lo que ya nos has dado, ¿qué le podrías responder a Rigoberto? Certo. Então, eu já Gracias. comentei, né, que é muito comum a utilização de medidas de posição e medidas de dispersão. Também é muito Ujú, comum o uso de distribuições de probabilidade, né? Ah, e daí, se nós formos aprofundar um pouco isso, daí nós vamos entrar em alguns algoritmos específicos. Então, por exemplo, existe uma técnica de redução de dimensionalidade chamado análise de componentes principais. ujú, Isso é uma técnica estatística onde nós vamos basicamente estar olhando ali para os autovalores e autovetores de uma matriz de autocorrelação ujú, dos dados. E daí o que acontece? Em geral, é interessante que você tenha esse conhecimento estatístico para saber quando aplicar essa técnica. Essa técnica, ela é melhor aplicada ou ela é preferencialmente aplicada quando você tem todas as colunas como sendo numéricas. Numéricas no sentido de que nós temos dados quantitativos ali que nós utilizamos casas decimais, né, como se fossem números quebrados. Algumas pessoas em posição mais júnior, no começo de carreira, às vezes ujú, pode pegar uma tabela de dados binários e aplicar esse algoritmo. E nesse caso, ela vai estar cometendo um erro, ujú, porque esse algoritmo não foi pensado para dados binários, né? Então, esse conhecimento de estatística, de saber que por trás desse algoritmo eu estou olhando para alto valor, para alto vetor, de uma matriz de autocorrelação, é algo inerentemente ao conhecimento da técnica sendo aplicada. Então, para cada um dos algoritmos que nós aplicamos,
é interessante que se tenha esse conhecimento estatístico para que não se aplique a técnica errada e chegue por consequência na interpretação errada, porque isso, no fim da ponta, significa que você não gerou nada, né? Você só desperdiçou um monte de tempo ali, calculou um monte de coisas que não fazem sentido. Então, esse conhecimento estatístico mais profundo, ele é muito importante nisso, para saber qual técnica aplicar. Entiendo, Evans. Muchísimas gracias. Bueno, nos has dado una respuesta desde las bases de álgebra lineal. Muchas gracias. Isso. Realmente estamos viendo, bueno, bastante aplicabilidad y estamos viendo, pues, la importancia, ¿cierto? Las bases de la estadística y de los algoritmos que actualmente se aplican. Bueno. Pensando, bueno, reflexionando un poco, pues yo había escuchado hablar, bueno, como desde mi experiencia, eh, la ciencia de datos, ¿cierto? Yo siempre, lo que ya mencioné anteriormente, yo siempre la escucho hablar desde distintas perspectivas y cuando uno la escucha así de esa forma, parecen cosas distintas, ¿cierto? Parecen cosas distintas, pero las raíces que nos están mostrando el día de hoy tienen mucho sentido, ¿cierto? Y realmente todo el sentido cobra, bueno, se cobra o se entiende es desde las bases matemáticas. Realmente gracias por esa explicación. Entonces, bueno, te voy a compartir otras preguntas que tenemos por aquí en el chat. Realmente tenemos bastantes preguntas. Eh, William nos hace la siguiente pregunta. Yo creo que es una pregunta. Dice, buenas tardes. ¿Cómo se puede evitar los sesgos de información en el entrenamiento de una IA? ¿Tú tienes algún conocimiento al respecto? Evans, ¿qué nos puedes decir? Quais riscos? Sí, bueno, en portugués sería cómo se puede evitar o sesgos o sesgamento, existe la palabra sesgamento en portugués, ¿no? Não, ¿No? acho que não. Desviación, no, deixa eu Vazamento? pensar, não, deixa eu pensar, o sesgo tipo, es alguna cosa parecida como a desviación, ¿sí? Es tipo, ¿cómo se puede evitar a Viés. desviação de informação Tá. de treinamento de uma IA? Tipo isso? Acho que entendi, acho que entendi. Ah, bom, eu vou começar dando um exemplo de um algoritmo que ele tinha enviesamento, né? Há Uhum, alguns anos atrás, o que aconteceu? Uma empresa criou um algoritmo que recebia um currículo e dava uma nota de 0 a 1, que seria o percentual, né, o score, do quanto que aquela pessoa estava aderente com a vaga de trabalho que para a qual ela queria contratar a pessoa. E acontece que, basicamente, esse algoritmo ele dava muito mais nota para quem era homem do que para quem era mulher, uhum, simplesmente pelo fato de ser homem ou de ser mulher. Então, esse é um algoritmo que estava enviesado. E uhum, qual é a questão aqui, né? O algoritmo em si, a matemática em si por trás do algoritmo, não é ela que dava mais pontos por ser homem ou por ser mulher, né? O que acontece é que durante o treinamento do algoritmo, ele foi treinado com muito mais dados de homens do que de mulher. E daí você tem esse problema. Quanto mais dados de uma categoria, mais o algoritmo aprende sobre aquela categoria, e quanto menos dados, menos ele aprende. claro, Então, consequentemente, você teve esse enviesamento no treinamento. Qual que é o ideal nesse caso? Você ter quantidades parecidas dos dois casos, tanto de homem uhum, quanto de mulher, né? Então essa empresa retreinou o algoritmo com quantidades similares de currículos e daí esse enviesamento praticamente desapareceu. É claro que nós temos cenários mais complicados onde existem correlações entre as variáveis. Então, às vezes, existe uma correlação que está de uma variável com essa identidade, né, do homem ou da mulher. E mesmo que você retire essa informação de homem ou mulher da análise, a uhum, correlação pode carregar ainda algum viés. Então, você tem bibliotecas específicas do Python para você analisar o algoritmo e ver se ele está ou não enviesado. E daí, estando enviesado, existem técnicas de retreino para tentar, então, quebrar um pouco desse viés. uhum. Interesante, bueno, muy interesante que nos hayas contextualizado con ese ejemplo particular. Yo creo que, bueno,
yo entendí lo que nos querías decir y aprendí una palabra nueva en portugués. No sabía que la traducción, traducción para, de sesgo para portugués era enviesado. Sí, y faz todo sentido, ¿no? Em, listo, gracias. Entonces, William, pues yo espero que te haya quedado claro y bueno, si tienen más preguntas, los pueden ir compartiendo en el chat. Yo las estoy siguiendo pues en la medida de lo posible. Evans, por aquí tenemos una pregunta de María Alejandra. Nos dice así, ¿de qué manera si la recolección, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos médicos mediante técnicas de ciencia de datos y machine learning pueden mejorar la precisión de los diagnósticos clínicos, tratándose de bueno, yo creo que de grandes volúmenes de datos? ¿Tú me entendiste de forma general? Lo Sim, desea que... Listo, gracias, sim, Evans. perfeito. Existem diferentes formas em que a ciência de dados pode ajudar nesse tipo de situação, né? Uma delas é, por exemplo, em análise de imagens. Então, nós temos na literatura já conhecido casos em que se treinou inteligências artificiais que analisavam mamografias para tentar Ujú, entender ali naquela imagem, né, se existia alguma região que pudesse ter chance de ser um câncer. Então, uma vez que você treina essa inteligência artificial com uma quantidade absurdamente grande de imagens, mais do ujú, que qualquer médico humano possa ficar olhando, né, você acaba passando um certo conhecimento, né, para esse algoritmo treinado. E muitas vezes o que acontece é que ele consegue diagnosticar a doença antes mesmo do que um médico conseguiria, porque ele ujú. consegue analisar o pixel da imagem num tamanho que às vezes o nosso olho humano não conseguiria ali identificar Claro. como sendo algo relevante, né? Outra coisa também é que, em geral, na análise clínica, o médico recebe o paciente quando ele já tem o sintoma. E na ciência de dados, você poderia alimentar o algoritmo com as informações do paciente e o algoritmo poderia prever quais são as doenças que cada pessoa tem mais suscetibilidade a desenvolver e quanto tempo levaria para desenvolver isso, permitindo que a gente atuasse de maneira preventiva. Então, por exemplo, se eu fizesse meu exame de sangue, passasse lá meus dados genéticos e meus dados de alimentação, de bem-estar, de rotina, de Ujú. exercício para um algoritmo, o algoritmo poderia entender que, eventualmente, eu poderia ter risco maior de desenvolver algum problema nos rins muito cedo. Então, eu já poderia Claro. começar a me cuidar muito cedo. Evans, muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que todos pues entendimos lo que, bueno, por esa respuesta, perdón. Yo creo que todos nos entendimos lo que nos estás explicando. Y bueno, de forma personal, realmente bueno, quedo impresionado, ¿cierto? Yo creo que las aplicaciones de la ciencia de datos en la medicina no, o sea, van a ser muy grandes dentro de poco, ¿cierto? O están siendo, Sim, va a tener mucho desarrollo en ese momento y van a ser realmente sorprendentes. Gracias por sim, esa sim. explicación y particularmente en ese ejemplo. Una pregunta justamente en esta personal en ese momento, ¿cierto? ¿Tú crees que como tal, ¿cierto? La labor de un médico va a cambiar mucho también, la educación, la formación particular, porque la ciencia de datos como tal, la inteligencia artificial en ese momento bueno, está teniendo un impacto muy grande justamente en todas las profesiones. Sim. Entonces, ya no tenemos la misma formación que teníamos hace, bueno, 5 o 10 años. Entonces, en la medicina, que es una área aplicada, que es de gran importancia, que muchas personas dicen, no, yo tal vez no le dejo mi salud a una máquina, ¿cierto? Y dicen, deseo que sea Uhum. una persona, pero a veces no pensamos que algunas cosas, como ya lo mencionas, pues hay un margen de error mayor en cuanto a las personas y no en cuanto a un algoritmo, ¿cierto? Eso es sorprendente realmente. ¿Tú qué Sim. nos puedes decir al respecto? Na minha visão, a gente não deveria trocar um médico humano por uma máquina 100%. E Claro. acho que não é esse o objetivo. Mas o objetivo é que o médico, com todo o conhecimento e experiência que ele tem, seja auxiliado por essas novas ferramentas. Então, quando ele vai tomar a decisão dele sobre o diagnóstico, agora ele tem como uma espécie de estagiário que viu milhões de casos
que o médico humano não conseguiu ver. Então, de repente, essa inteligência artificial vai trazer ali alguma informação, a ciência de dados vai trazer algum contexto que vai permitir o médico tomar uma decisão um pouco mais embasada, melhorando assim o trabalho dele. Eu não Claro. vejo o adequado como sendo uma substituição, mas em alguns países como a China, por exemplo, você tem hospitais que são praticamente todos automatizados. Você tem pouquíssimos médicos e grande parte das rotinas são feitas por máquinas. Sorprendente. Gracias por esa información que nos compartes, Evans. Eh, bueno, continuando con las preguntas, yo veo muy activo el chat. Nuevamente, pues les pido disculpas si estoy dejando pasar alguna, ¿cierto? Entonces, en el momento, bueno, por aquí Elias Daniel nos hace la siguiente pregunta. Bueno, cambiando totalmente el rumbo de la pregunta anterior, nos dice lo siguiente, Evans. Dice, bueno, él particularmente está interesado en qué él nos dice así, él les dice qué lenguajes de programación se usan para Machine Learning. No sé, bueno, lenguajes de programación, bueno, desde tu experiencia, ¿cómo lo podrías decir? Yo tengo tal vez alguna explicación para él, pero bueno, dinos tú cómo le respondes a él, ¿cierto? Tal vez desde un ejemplo como lo estás haciendo, que todos podamos Perfeito, entender. Gracias. perfeito. Eu tenho aqui um slide sobre isso. Então, o que que nós podemos estudar para entrar nessa área de ciência de dados, né? Então, aqui em azul, nós temos a parte de programação e nós temos várias e várias linguagens de programação que podem ser utilizadas, tá? Mas a linguagem Python é, de longe, a mais utilizada se você quer entrar no mercado de trabalho, né? Em geral, o R está muito ligado com pesquisa acadêmica. Você tem pouquíssima coisa em Java, mas tem, né? SQL é uma linguagem de consulta banco de dados, assim como o Python é muito utilizada também. C++ é possível utilizar para machine learning, você tem bibliotecas para isso, mas também vejo pouco sendo bem pouco utilizado no mercado. E as outras também, Spark é bastante, mas o Spark é bem parecido com Python, existe o PySpark. Então, basicamente, eu diria Python. Comece por Python, que vai ser a forma mais rápida de você aprender a programar e de entrar no mercado. Entiendo, gracias Evans por tu respuesta y por tu explicación. Yo te quiero preguntar, bueno, pedir un favor. Está muy, muy interesante esa imagen ahí que nos muestras, que nos compartes. ¿Existe la posibilidad que le tomes una captura de pantalla y nos la compartas en el chat para, como tiene tantas herramientas, hay algunas que yo no alcanzo a ver bien, pero sí me gustaría tenerla para luego tal vez verla con más calma y Uhum. profundizar más en lo que nos estás mencionando. Muchas gracias. Bueno, no sé si lo haces ahora o lo haces después. Gracias. Eh, mientras eso, yo te comparto más preguntas que tenemos por aquí. Bueno, recuerden, estimados estudiantes, pueden hacer sus preguntas en el chat. Estamos atentos y en la medida de lo posible yo se las estaré transmitiendo pues a Evans. ¿Está bien? Eh, muchas gracias, Evans. Bueno, listo. Tú nos has hablado, Evans, bueno, nos has dado una perspectiva. Bueno, ha sido lo particular y ha sido una transición, ¿no? Entre lo particular y lo general, muy interesante, ¿cierto? Hemos visto, pues, que la base real de los algoritmos de ciencia de datos que se usan en ciencia de datos, pues, son las matemáticas. Y aquí, bueno, y nos has contextualizado pues en ejemplos muy, muy reales las aplicaciones de estos y pues cómo pueden ser aplicados. Entonces, por aquí nos siguen compartiendo preguntas que quedan también en esa transición. Por ejemplo, Arley Smith nos pregunta lo siguiente, Evans. Nos dice, ¿cómo influyen los fundamentos estadísticos y matemáticos? Que obviamente tú nos has explicado ya bastante. Dice así, en la selección, ¿cierto? Entrenamiento y evaluación de algoritmos de aprendizaje automático dentro de la ciencia de datos. Bueno, en forma general, yo no sé, yo creo que tú ya lo has hablado, no sé, esa pregunta fue ya hace 20 minutos, Uhum. entonces no sé si tú, bueno, de forma general, resumiendo un poquitico así,
para darle respuesta a él. Yo creo que si tomamos una parte, una partecita pequeña de las respuestas que nos has dado, ya tendríamos la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? Uhum. No caso, a pergunta é mais sobre como nós avaliamos o resultado, né, do Sí. treinamento, né? Então, existem diversas funções onde nós vamos estar utilizando para entender a qualidade da previsão do nosso algoritmo. É comum que nós temos todo o conjunto de dados, nós vamos separar uma parte dele para fazer a avaliação do algoritmo treinado. Então, essa partezinha da avaliação, ela é escondida durante o treinamento, o algoritmo não vê esses dados durante o treinamento, e depois de Mm, treinado, nós fazemos a previsão e comparamos com o valor real. Então, existem uma série de funções que nós podemos estar utilizando para entender se esse algoritmo ele está enviesado, se ele realmente está prevendo adequadamente, se a previsão dele está sendo com uma confiança exagerada ou não. Nós temos toda uma área chamada previsões conformes, que é uma área que serve para nós termos mais confiabilidade, termos uma espécie de margem de segurança sobre a previsão que estamos fazendo. É um pouco similar com o que acontece em teste de hipótese, né? Em ujú. teste de hipótese, nós temos ali um intervalo de confiança. Usando previsões conformes, nós temos um intervalo de previsão, e então nós temos uma série de ferramentas ali, matemáticas e estatísticas, que nos auxiliam a entender a qualidade do que foi gerado. Entiendo, claro. Muy, muy interesante. Gracias, Evans. Bueno, entonces, continuando con más preguntas, ¿cierto? Nuevamente, estimados participantes, resalto, si tienen alguna inquietud o si desean más claridad, más especificaciones en las respuestas, por favor, nos las dejan aquí en el chat. Siguiente pregunta, Evans. ¿Qué desafíos se enfrentan los ingenieros industriales al traducir modelos de ciencia de datos en decisiones operativas concretas? ¿Tú me entiendes todo lo que te leí? Sim, sim. Perfecto, gracias. Continúa. Ah, existe uma complexidade que é em traduzir o resultado obtido, resultado técnico, para pessoas da área de negócio que muitas vezes não são técnicas. Então, isso é um desafio sempre grande. Por isso, aqui embaixo, nessa parte de habilidades, tem comunicação, apresentação, entre outras coisas, porque essa parte aqui embaixo em roxo, ela é muito importante para saber comunicar algo. Isso é um desafio grande. Ah, Como eu fiz uma migração de carreira de Ujú. professor para cientista de dados, eu já estava, de certa forma, acostumado a explicar coisas técnicas para pessoas que não tinham aquele conhecimento, que é basicamente, né, o que nós fazemos, né? O estudante chega no começo do semestre sem muito conhecimento técnico do assunto e nós temos que ir explicando aquilo com o tempo. Então, essa habilidade de comunicação é muito importante, mas olhando para o lado técnico, hoje em dia é muito importante o conhecimento de inferência causal, né? O que acontece? Muitos desses algoritmos de machine learning, eles são construídos com base na ideia de correlação de variáveis. Mas isso é um problema, porque correlação não implica causalidade. Então, a inferência causal, ela permite ter um entendimento causal de variáveis. Isso leva a uma melhor compreensão, do problema como um todo e, por consequente, nos ajuda ali a comunicar isso, né? Porque muitas vezes o cliente acha, eu vou mexer nessa variável e daí vai dar tudo certo. Só que não. Aquela variável, ela só tem uma correlação, ela não tem uma causalidade com o que ele quer provocar de resultado. Então, essa é uma área que está ganhando muito fôlego ultimamente, e eu acho que vai ganhar cada vez mais, e Claro. tem muita fundamentação na estatística. Claro, Liz. Bueno, gracias, Evans, por tu respuesta y por tu aclaración. Bueno, y esa es una área, pues, bueno, muy relevante porque justamente ya he visto varias preguntas aquí en el chat que están un poco relacionadas y es algo parecido, bueno, con la anterior. La anterior nos hablaban desde la ingeniería industrial. Nos han hablado, nos han preguntado, por ejemplo, aquí estoy leyendo otra, dice, ¿cómo podemos comenzar a comprender y a gerir, o sea, como a emplear la ciencia de datos? Eso es de forma general y lo que tú nos has dicho, eso pues depende tal vez de la formación de cada quien, ¿cierto? Eso va a ser bueno, tiene obviamente
un abordaje, ¿cierto? Una inmersión, ¿cierto? Distinta desde la formación de cada quien, ¿cierto? A lo que es la ciencia de datos. Esa respuesta que nos has dado, pues nos da pautas claras de cómo se puede hacer. Obviamente es importante comenzar o tener claro una misma lengua, un mismo lenguaje para que desde distintas áreas se vaya canalizando pues el camino hacia la ciencia de datos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ahí estamos respondiendo también la pregunta de Lady. Por aquí, déjame mirar más, por aquí hay un montón. ¿Cuánto tiempo? Bueno, Juan Vázquez nos dice, ¿cuánto tiempo tardaríamos en aprender sobre la ciencia de datos, ya que aparte una rama muy grande y de mucho aprendizaje? Sí, realmente es así. Desde tu experiencia, además, ¿quieres contarnos cuánto tiempo tú estudiaste? Bueno, esa anécdota que me has contado de cuando tú decidiste ir para ciencia de datos, el tiempo que estudiaste solo Sí. para ir al área como tal. Coméntanos, gracias. Ah, bom, procurando por cursos, você vai encontrar muitos cursos que prometem em um mês, 2 meses, mas ao meu ver são cursos muito superficiais, né? Eu vou te falar que até hoje eu estou estudando e aprendendo coisas de ciência de dados. Eu comecei a estudar isso em 2019, então são 6 anos já que eu estudo e ainda tenho muito chão pela frente para aprender, porque é uma área muito grande, né? É uma área muito grande e você pode fazer das diversas sub-áreas áreas de pesquisa. Então, por exemplo, séries temporais é uma área de pesquisa. Você tem professores e universidades que pesquisam só séries temporais. Visão computacional é uma área de pesquisa. Então você tem muitas e muitas áreas de pesquisa, né? E é impossível aprender tudo. Então, o que eu diria é: escolha uma área que você gosta para aprender profundamente e saiba o resto pelo menos um pouco. Então, pensando nisso, eu acredito que alguém que queira realmente entender os conceitos e entrar na área levaria cerca de 1 ano ou 2 anos de estudo, dependendo da quantidade de disponibilidade de tempo, né? Então, alguém ali que só tem 2 horas, 4 horas por semana para estudar, vai levar um tempo maior do que alguém que tem 12 horas, né? Mas eu diria que cerca de 1 ano, 2 anos aí, a pessoa já consegue ingressar no mercado de trabalho. Se ela já souber programação, esse tempo ele acaba sendo bastante encurtado, né? Ujú. Claro, gracias Evans por tu respuesta. Bueno, en forma general, bueno, yo ya he visto varias preguntas en el chat, ¿cierto? De relacionados con el tema, bueno, relacionados con el tiempo que deben prepararse. Nos hacen preguntas pues específicas desde distintas áreas y bueno, y a todos ustedes pues yo les digo, ¿cierto? Lo que hemos visto y lo que nos está mostrando es un panorama general, obviamente que son los fundamentos del análisis y ciencia de datos. Realmente dar respuestas puntuales a todo lo que nos preguntan, pues tendríamos que hacer un análisis más detallado, ¿cierto? Particular a lo que nos están preguntando. Evans, entonces, bueno, a los participantes primero, nuevamente disculpas, agradecemos toda su participación. Pido disculpas en cuanto a la cantidad de preguntas que hay y pues vamos abordando, ¿cierto? De a poco. Entonces, yo creo, bueno, y también el tiempo va pasando muy rápido. Evans, yo creo que en teoría ya deberíamos estar terminando la sesión porque ya son, bueno, aquí en Colombia son las 6 de la tarde, yo creo que allá en Brasil ya se está acercando, faltan 2 minutos para las 8. Desde tu disponibilidad, ¿te parece bien 5 minutos más? ¿Cuánto Sim. tiempo tú crees te parece bien? Listo, bueno, entonces muchas gracias por tu tiempo. Voy a intentar aquí a seleccionar algunas preguntas. Nos dicen lo siguiente, David nos dice, ¿se podría programar una IA en ensamblador para la mejor optimización posible? Yo no sé si tú me entiendas la pregunta, realmente parece muy técnica, yo no sé ni qué es un ensamblador. Eu No também não. sé,
Eh, está bien, David. Yo no sé, bueno, David Lisandro, si me estás escuchando, no sé, un ensamblador debe ser algo bien particular en el área específica de tu formación. ¿Nos podrías dar más detalles? Quedo atento a ese detalle, ¿está bien? Para poder responderte mejor. Desde lo que yo entiendo, tal vez sea una aplicación para la mejor optimización posible. No sé qué sea un ensamblador. Yo pienso que tal vez es un equipo de algún tipo, pero bueno. Por aquí más abajito, teniendo en cuenta, le hizo una pregunta súper bien contextualizada. Jorge nos dice lo siguiente, Evans. Dice así, teniendo en cuenta que el área agroforestal, ¿vos entiende? ¿Vos se me Sim. entiende cuando el perfecto? Listo, tiene mucho aún por investigar, o sea, en esa área hay mucho por pesquisar, nos dice Jorge. Está contextualizando, dice, por su relativa poca edad de nacimiento como carrera profesional, dice en sí, y que nuestra región como la es Suramérica, o sea, América del Sur, es potencia en biodiversidad. ¿Listo? Sí, ahora la pregunta dice, quería saber en tu actual empresa que han podido, o sea, que han investigado en estos últimos tiempos o que han podido pesquisar dentro de Indition relacionado ah, con ese sector agrícola. Espera, se me movió la pregunta. Disculpa. Se me perdió. Se me perdió la pregunta, no alcancé a terminarla. Eh, Pido disculpas, estaba muy interesante. Eh, no, la perdí. Pido disculpas. Bueno, él está interesado desde la empresa donde tú trabajas, ¿cierto? ¿Cómo han podido hacer investigaciones en la parte Uhum. agroforestal? Básicamente es eso, ¿cierto? Dado que en América do Sim. Sul, pues se tiene mucha diversidad allí, ¿sí? No sé si ustedes tienen feito pesquisas o análisis de datos en relación a esos tópicos. Evans, ¿qué nos puedes decir? Na Indício especificamente não, mas eu estou sempre lendo sobre a área e tem uma aplicação bem interessante que eu vi recentemente, que une ciência de dados com robótica, né? Mais especificamente com drones. Então, basicamente, o que acontece? No Brasil, atualmente, você tem um avião que passa pesticida, né, ou o insumo agrícola em toda a plantação. Então, o avião passa jogando aquilo em toda a plantação, você joga água em toda a plantação, então acaba que você desperdiça, de certa forma, muito recurso. Porque às vezes não é toda a plantação que precisa de água, ou de adubo, ou de pesticida. Então, hoje em dia, você tem os drones, o drone Uhum, voa por cima da plantação, o drone olha, né? O drone filma a plantação. O algoritmo de inteligência artificial que está embarcado no drone identifica qual é a região da plantação que precisa de água, ou de adubo, ou de pesticida e despeja apenas naquela região. Dessa maneira, você economiza muito recurso. Você só aplica de fato recurso na região que precisa dele. Isso faz com que você economize água, isso faz com que você jogue menos veneno na lavoura, isso faz com que você gaste menos com adubo. Então, em última análise, você está contribuindo mais para que o ambiente, você tenha ali uma otimização de recursos como um todo. Então, essa é uma aplicação uhum. bastante legal. Então, você tem vários drones que vão voando e só aplicam ali recursos em algumas áreas da fazenda. Entiendo, entiendo. Perfecto, gracias, Evans, por esa contextualización. Por aquí, bueno, tuve que saltar para las últimas preguntas porque ya se me estaban perdiendo muchas. Por aquí, Milton Fernando nos pregunta lo siguiente y es una pregunta pues bastante eh, interesante, ¿cierto? Y relacionada con todo lo que nos están haciendo, ¿cierto? Y es algo personal. Él nos dice así, él dice, ¿cuál sería la ruta de aprendizaje, o sea, de estudio básicamente, que usted sugiere desde tu experiencia para aprender ciencia de datos o machine learning e IA, ¿cierto? O sea, ya Uhum. desde... Você inició los estudios, bueno, tú comenzaste a estudiar ciencia de datos, es una cosa gigante, gigante, eso ya lo hemos visto, nos Sim, queda claro. ¿Cierto? ¿Tú seguiste algún camino específico o desde lo que estudiaste, el camino que seguiste hoy en día, sim. nos sugieres otro que tal vez sea más corto? ¿Qué nos sugieres? Tá. Gracias, Ah, Evans. eu acho que esse caminho ele vai mudar muito de pessoa para pessoa. Porque, por exemplo, no meu caso,
eu fiz minha formação toda na área de matemática. Então, o Ujú, conhecimento de matemática e alguma coisa de estatística eu já tinha. Então, o claro. meu caminho foi aprender então programação e depois Ujú, passar para machine learning e aplicações. Alguém que já sabe programação, mas que não sabe tanta estatística, vai ter que fazer o caminho inverso, vai ter que estudar um pouco de estatística, machine learning e aplicações. Alguém que não sabe nem matemática, nem programação, vai ter que começar com isso, vai ter que aprender um pouco de matemática, um pouco de estatística, um pouco de programação. Então, o caminho vai ser diferente para cada um. Mas uma coisa que eu acho interessante é você não tentar dominar toda a matemática e estatística para daí ir para o machine learning, porque senão você nunca vai chegar lá. O ideal é que você pegue um problema que te interesse, você encontre um conjunto de dados relacionados a isso, e na internet você tem muitos sites com muitos conjuntos de dados sobre os mais diversos temas. Então, pega um tema que você gosta, um tema que te interessa, e tenta estudar um conceito e aplicar nos dados. Estuda um conceito e aplica. Ah, estuda como é que é a programação, né? Como é que eu faço para ler o conjunto de dados? Aplica. ujú, Ah, o conjunto está sujo, né? Tem um monte de inconsistências aqui, tem idades negativas. Ok, quais são as técnicas de limpeza? Estuda estatística, e volta e aplica. Então, fazer esse estudo do teórico junto com o prático é uma coisa que dá um senso de que a gente está avançando, torna o aprendizado mais gostoso, porque a gente está trabalhando com um tema que em geral a gente gosta e nos permite avançar mais rapidamente em uma série de pontos. Então, eu acho que, independentemente do caminho, essa abordagem de estudo é mais interessante do que tentar estudar toda a teoria primeiro para depois ir para a prática. Muy, muy interesante, Vinicius. Realmente, Evans, muchas gracias por esa respuesta. Sí, y eso lo deja muy claro incluso. Bueno, y responde una gran cantidad de preguntas que nos habían hecho, ¿cierto? Muy interesante porque todos tenemos una formación distinta y ya sabemos que la ciencia de datos es transversal, que la vamos a necesitar de ahora en adelante en todas nuestras áreas de conocimiento y tú nos las has dado pues una brecha, nos has explicado algo muy, muy, muy chévere, y es que entonces buscamos un problema, ¿cierto? Un análisis de datos que nos interese y comenzamos a analizarlo, ¿cierto? Y vamos estudiando la teoría que vamos necesitando para esa parte. Muy, muy interesante. Sí, realmente yo lo relaciono, bueno, tú que tienes un doctorado, los que hemos hecho un doctorado, que realmente un doctorado es solucionar problemas, básicamente, no un doctorado académico, y es básicamente lo que se hace aquí en ciencia de datos, ¿no? Tenemos un problema y lo que buscamos es solucionarlo y vamos a buscar las herramientas en todos los lugares posibles para intentar dar solución. Listo, muchas gracias, Evans. Realmente muy, muy, muy oportuna tu respuesta. Evans, entonces mira, ahora otra pregunta de Jorge. Bueno, por aquí son muchas preguntas. Pedimos disculpas a los participantes por no poder atenderlas todas. Está bien, dice así. Jorge nos dice así, ¿qué habilidades de programación o frameworks, ¿cierto? Python, SQL, ¿cierto? PySpark, GeoPandas, etcétera, considera esenciales para un científico de datos enfocado en sistemas de información geográfica. No sé si tú eh, Uhum. tengas algún conocimiento pues de esa formación y de lo que ellos más usan en esa área. ¿Qué nos puedes decir, Evans? Perfeito. Muchas gracias. Ah, a gente vai usar o PySpark quando a quantidade de dados for muito, muito grande que o nosso computador comum não consiga processar, né? Senão o Python resolve. E daí, dentro do Mm, Python, você tem bibliotecas como o Pandas, e mais especificamente, para dados geográficos, você tem o GeoPandas e algumas outras bibliotecas que têm uma série de funções que já fazem algum pré-processamento para nós. Então, como é muito comum fazer certos pré-processamentos, essas bibliotecas facilitam muito a vida. Então, o Python tem algumas bibliotecas específicas para isso, de dados geográficos. Então, eu diria para você ir para o Python, se a tua quantidade de dados for relativamente pequena, se conseguir fazer essa análise no seu computador e só procurar o PySpark ou outra coisa, se você estiver realmente falando de terabytes de dados que não pudesse ser analisado na sua máquina. entiendo. Ok, gracias, Evans. Otra pregunta por aquí.
Elías Daniel nos dice lo siguiente: ¿qué es la limpieza de datos o data cleaning? No sé si tú hayas escuchado esa Sim, expresión, yo particularmente no. Dice, ¿y por qué es tan importante en un proyecto de ciencia de datos? O sea, básicamente, ¿por sim. qué es tan importante hacer limpieza de los datos al inicio de iniciar un análisis de datos? Gracias. Perfeito. Todo curso que você for fazer, todo material que você for estudar sobre ciência de dados, você vai ler os dados e vai sair aplicando algumas técnicas. O mundo real não é assim. No mundo real, você vai ler os dados e você vai ver que é uma bagunça completa. Então, por exemplo, eu já trabalhei com dados em que você tinha idade negativa, você tinha idade maior que 200 anos, que são coisas impossíveis. Então, você tem Claro. todo tipo de sujeira ali. E se essa sujeira passar para o teu algoritmo vai ter um resultado ruim lá na frente. Então é preciso descobrir ali se esse dado ele está errado. Então, às vezes eu tenho que retirar da análise, às vezes eu tenho que trocar ele por um outro dado que faça sentido. Então, a limpeza de dados, ela é essencial porque você sempre vai no mundo real encontrar todo tipo de coisa maluca que você puder imaginar na hora que você estiver trabalhando com os dados de fato. Claro, Evans, muchísimas gracias. Evans, curiosamente, Elias Daniel también fue el que nos hizo, bueno, el que hizo la pregunta, el comentario hace un momento sobre el ensamblador. Es posible que yo no esté haciendo la traducción correcta al portugués, pero él nos hace la siguiente, bueno, observación y aclaración. Él dice así, el lenguaje ensamblador es un lenguaje de programación de bajo nivel que proporciona una representação simbólica del código de máquina, ¿sí? Ou seja, Tá? basicamente ele está falando que é uma linguagem, certo, de Uhum, programação de baixo nível, que certo. proporciona uma representação simbólica do código de máquina. Não sei se você tenha conhecimento dessa parte. Bom, desde minha parte eu estudei um pouco de computação no meu doutorado, eu acho que, bueno, pienso que bueno, hay varios lenguajes, pero básicamente el lenguaje, la base de todos los lenguajes es la lógica, ¿cierto? Es la lógica clásica, Sim. básicamente, y las reglas, pues, que la rigen. Yo incluso estuve estudiando un poco bueno, de PVC, que, bueno, son probadores de teoremas. Básicamente, yo sé que hoy en día bueno, varias de las matemáticas están, digamos así, se están creando lenguajes para que sean computables, o sea, que las hagan de forma más rápida, incluso las demostraciones, que es algo bien técnico. Entonces, digamos que se están tecnificando, ¿sí? O se están mecanizando las matemáticas, es lo que yo conozco. No sé yo, bueno, no sé tú desde tu perspectiva si conoces una parte de este lenguaje que nos menciona Elías Daniel. Parece algo bien, bien particular, no sé. Eu nunca ouvi falar de inteligência Ujú. artificial com essa linguagem de programação. O que eu conheço é em C++ aqui, que é o mais Ujú. baixo nível que eu conheço que tem. Sí. Mas não sei muito de outras linguagens, deve ser algo bem específico mesmo. Entiendo, listo, pronto. Gracias, Evans. Entonces, Elías, sería muy interesante tal vez conversar un poco más, ¿cierto?, sobre ese lenguaje ensamblador. Particularmente yo también quedé muy, muy interesado. Gracias por exponerlo aquí. Realmente estamos aprendiendo todos. Muchas gracias. Continuando, por aquí nos dice nuevamente Elías, dice así, ¿qué es la limpieza? Ah, bueno, eso ya lo respondiste tú, perdón, Evans. El aprendizaje, dice así, John Francisco nos pregunta, ¿el aprendizaje y manipulación de grandes volúmenes de datos con ayuda de una IA nos ayudaría a entender mejor la cuántica? Eso parece ya bien pesado. La cuántica yo creo que está relacionado pues tal vez con física cuántica. No sé Uhum. exactamente, John, a qué te refieres con cuántica, ¿cierto? Evans, no sé si tú tengas algún conocimiento o hayas estudiado algo al respecto. Se for sobre computação quântica, até onde eu Ah, sei, do cierto, que eu sí. tenho me informado, né, existem machine learning quântico, tá? Existe isso, mas não significa que Mm, seja melhor nem mais rápido, né? Atualmente, o computador quântico ele não é viável para a maioria dos problemas que a gente trabalha. Ele quase não tem aplicações no mundo real e quando tem, é mais no contexto em que
se tem que calcular muitas possibilidades simultaneamente. Então, é possível você fazer alguma coisa no mundo quântico, ali na programação quântica, mas isso ainda está engatinhando, tá? É uma área que está começando. Nas empresas mesmo, você não tem utilização disso ainda. Entiendo. Gracias, gracias, Evans. Bueno, yo creo que ya nos pasamos incluso 5, bueno, no fueron 5 minutos más, sino 10. Eh, Voy a leerte la última pregunta, ¿está bien? Y estimados asistentes, yo creo que vamos a parar por aquí. Como hemos podido observar, pues hay bueno, muchas cosas en ciencia de datos muy, muy interesantes. Hoy Evans amablemente nos ha compartido pues un panorama muy, muy general, desde las bases de algoritmos, ¿cierto? Su aplicación, desde cómo estudiar, desde correctamente teniendo en cuenta pues nuestras formaciones que son muy diversas y que la ciencia de datos aparece en todas partes. Eh, Se me perdió nuevamente la pregunta que te iba a hacer. Bueno, eh, con el desarrollo de la IA, ¿cuándo veremos robots en las calles? Nos pregunta John. Bueno, y yo creo que podemos terminar ahí. No sé, Evans, si tú nos dices alguna, nos das tu opinión de forma general desde tu conocimiento al respecto. ¿Será que veremos robots dentro de pronto? Olha, pelo que eu sei, existe uma empresa já que vende, mas não é algo de larga escala ainda. Então, eu não acho que veremos isso nos próximos anos. Entiendo. Gracias, Evans. Evans, solamente para finalizar, entonces, bueno, ya para finalizar. Eh, y hay algo para resaltar, ¿cierto? Es que ha sido pues muy inspiradora la conversación contigo. Gracias nuevamente por compartir todos esos conocimientos y toda esa experiencia que has tenido. Para terminar, ¿tú qué mensajes, ¿cierto? Le darías pues para una persona que sueña con trabajar en ciencia de datos y generar impacto positivo en la sociedad? ¿Qué mensaje se te ocurre Legal. que le dirías? Eu acho que é uma área muito legal, é uma área que vale a pena, sim. É uma área muito custosa de trabalhar e tem aplicação em todas as mais diversas áreas. Então, é possível você aplicar o teu conhecimento numa área que você gosta, gerando um impacto social. É muito gratificante isso e eu acho que é uma coisa que muitas pessoas pensam em fazer, né? Muitas pessoas gostam Ujú. de gerar impacto na área da saúde, na área social. Então, existe essa oportunidade na área de ciência de dados e eu acho que as pessoas deveriam ir em frente, assim, porque é muito gratificante. Excelente. Bueno, muchas gracias, Evans. Nuevamente, inmensamente agradecidos, ¿cierto? Por tu participación, por compartir toda tu experiencia. Entonces, yo creo que vamos a parar por aquí. De forma general, para los participantes, muchas, muchas gracias, especialmente por su interacción. Pedimos nuevamente disculpas no poder haber atendido pues las inquietudes, las preguntas de todos. Eh, ¿Qué más puedo decirles? Nuevamente, gracias y mañana pues los esperamos con una nueva charla, ¿cierto? Que corresponde pues a nuestro seminario, a esta novena sesión que estamos organizando. Mis profes que me están acompañando por aquí en nuestra red tienen algunas palabras para cerrar la actividad o podemos parar por aquí, podemos finalizar. ¿Qué me dicen? No, no tenemos a nadie. Bueno, bueno, entonces, Hola, quedar- John. hola, hola, profe Milton, ¿cómo estás? No, ya simplemente para finalizar la reunión, en nombre de la Sí, Red señor. Curricular de Estadística y Probabilidad, agradecer a nuestro invitado Evans por esa disertación y por responder las preguntas que hacen nuestros estudiantes de diferentes programas, ¿no? Porque como te diste cuenta, eh, tenemos estudiantes de psicología, de la Escuela de Ciencias Agrícolas, de las ciencias económicas. Entonces, digamos que este tipo de charlas lo que hacen es motivar a que los estudiantes de diferentes programas se interesen en lo que es la ciencia de datos, ¿no? Entonces, de parte de la red curricular, agradecerte mucho, Evans, y a ti, John, por el ejercicio realizado el día de hoy.
Muchas gracias, profe, por el Obrigado. espacio y por la oportunidad. Evans, entonces, eso ha sido todo por hoy. Mil y mil gracias a todos los asistentes también. Les deseo una excelente tarde. Eh, Profe, ¿paro la grabación o, bueno, con el permiso de todos ustedes, voy a dar entonces